Senhor, nosso Deus e Pai, glorificado e exaltado seja o teu santo nome. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração seja dada a ti. Bendito é o Senhor, Santo de Israel, Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, General de guerra, Senhor dos exércitos. Graças te damos, ó Deus, por mais um dia na tua presença. O Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Redentor, o nosso Salvador, o nosso Criador, o nosso Protetor, o nosso Provedor, onipotente, onipresente, onisciente, santo, santo, santo. Graças te damos, meu Deus, por mais um dia na tua presença, mais um dia nesse firme propósito, Senhor, com os meus irmãos e as minhas irmãs, em concordância e continuidade no propósito acerca da família, Senhor. Família, que é o projeto do Senhor sobre as nossas vidas. Ah, Senhor, quero te apresentar, Senhor, cada nome desse caderno de oração dos teus filhos e servos e filhas e servas que te servem, te buscam em sinceridade, e aqueles também, Senhor, que ainda não te servem, mas servirão. Eu te entrego cada nome de cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs que tem confiado nas orações, que tem colocado o seu coração em oração e intercessão, porque estamos aqui, Senhor, clamando o teu santo nome, te bendizemos, te agradecendo e também clamando, apresentando ao Senhor as nossas causas, as nossas súplicas, os nossos pedidos, te entregando e apresentando tudo diante da tua presença, do teu trono, Pai. Louvamos e engrandecemos, Senhor, e te entregamos tudo, confiando nas respostas que virão do Senhor dos altos céus. Ah, Senhor, muito obrigada, meu Deus, pelo teu perdão, pela tua misericórdia, pela tua bondade, pela sua provisão, pela sua proteção, pela cura que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, Pai. Continuamos confiando, Senhor, esperando em Ti, firmados, Senhor, na Tua palavra, te pedindo a Deus acerca de cada um desses propósitos que o Senhor tem estabelecido no nosso coração, inclusive, ó Pai, da família. Nesse dia, Senhor, de uma oração específica para a família, onde eu quero te apresentar, meu Deus, as nossas famílias nas tuas mãos, na tua presença, louvando e engrandecendo o teu santo nome, te apresentando o nosso lar, te apresentando cada um, Senhor, familiar nosso, seja parentela de longe, seja os sanguíneos, os consanguíneos, mas te entregando todos em tuas mãos. Te pedindo, Pai, que o Senhor esteja com cada um de nós, que cada nome aqui representado, que tem representado a sua família, seja alcançado, Pai, por esta oração que estamos fazendo neste momento. É por esta causa, pelas nossas famílias que nós estamos orando e pelas famílias, Senhor, que ainda não te conhecem, mas que te conhecerão, porque nós cremos no poder da oração, Pai. E quero te pedir, Pai, que a nossa família, que as nossas famílias e os nossos lares estejam debaixo do sangue poderoso do Senhor Jesus. Pai, eu quero te entregar os pais, os filhos, avós, netos, sobrinhos, tios, primos, sogras, noras, genros, sogros, te entregando, Senhor, todos eles em tuas mãos, te apresentando as causas que cada um tem no seu coração e as necessidades que essas pessoas têm passado, Pai. Seja uma cura, seja na vida financeira, seja uma libertação espiritual, seja no casamento. Eu não sei, meu Deus, quais são as causas que os teus filhos e os teus servos necessitam, mas o Senhor sonda-os e conhece-os. Eis aqui, Pai, os teus filhos e tuas filhas em concordância nesta oração, apresentando de todo o coração, Senhor, o nosso arrependimento pelos nossos pecados, transgressões, atitudes, palavras, ações, pensamentos, sentimentos que foram contrários ao Senhor e de desobediência,
Senhor, nós te entregamos tudo nas tuas mãos, confiando, te entregando e sabendo que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Louvamos e engrandecemos, Pai, o seu santo nome. Quero te entregar, Senhor, os filhos e os pais, te pedindo por uma bênção especial, Pai, para que os pais possam se converter aos filhos e os filhos aos pais. Pai, eu te peço pela união, Senhor, desses pais e desses filhos. Te peço pelo respeito, meu Pai. Te peço pela reconciliação e a restauração, Pai, do tratamento entre os pais e os filhos e aos pais. Senhor, quantas coisas temos visto. Quantas crianças, Senhor, que já perderam a sensibilidade, o respeito. Quantas crianças, Pai, que estão sendo criadas debaixo, Senhor, de doutrinas, Senhor, demoníacas. Crianças que não sabem acerca da justiça, da bondade, da misericórdia. Crianças, Pai, que têm se tornado jovens, Senhor, abusadores, jovens com problemas, jovens com traumas, porque muitos pais, ó Deus, estão negligenciando seus filhos. E muitos filhos, Pai, estão negligenciando seus pais com desrespeito, com abusos. Filhos, Pai, que têm vivido debaixo dos lares dos seus pais e têm oprimido, têm feito, Senhor, tantas transgressões dentro dos seus lares, não respeitando a autoridade dos seus pais e a palavra dos seus pais. O Senhor diz na tua palavra que nós, filhos, temos que honrar os nossos pais para que se prolonguem os dias na terra. E temos visto, Pai, que a honra, o respeito, o caráter, a justiça tem acabado em muitos lares, Senhor. Eu te peço, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, trabalha no coração desses pais, para que eles possam criar os seus filhos com amor, com cuidado, com atenção, ensinando, Senhor, a bondade, o caráter, a justiça, que tem faltado tanto, porque nós sabemos que está nas Escrituras, mas sabemos que há famílias que ainda creem, buscam, que estão debaixo da tua palavra, obedecendo a tua palavra, o teu ensino, os teus mandamentos, Pai. Por isso eu te peço, Senhor, entra nesses lares, transforma essas vidas, esses filhos, essas casas. Pai, em nome do Senhor Jesus, liberta, Senhor, dos pecados, da separação, da dissensão, da confusão, da destruição que tem avançado contra os maridos, as esposas, os filhos e os pais. Te peço, meu Deus, pela reconciliação, pela transformação, pelo perdão, pela restauração desses lares. Pai, eu te peço que haja descanso, que nos nossos lares, nas nossas casas, haja o descanso e a paz do Senhor. A alegria de estarmos na tua presença e saber que o Senhor habita nos nossos lares, habita dentro de nós. Oh, meu Deus, eu te entrego cada um. Te peço, Senhor, por essas famílias que não têm caminhado juntos na tua presença. Senhor, levanta mulheres, Senhor, homens, para que venham lutar pelos seus familiares, pelos seus filhos, pelas gerações futuras, para que possam te servir e te seguir na caminhada da tua presença. Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, alcança aquele familiar, aquele filho, aquela filha que ainda não se converteu, que ainda não entregou suas vidas. Pai, liberta esses filhos das drogas, da prostituição, do homossexualismo, do lesbianismo, da zoofilia, da pedofilia, do tráfico, do roubo, do homicídio, do suicídio, Pai. Meu Pai, quantas mães que se colocam de joelho orando pelos seus filhos, pelos seus esposos. Quantas mulheres lutando pelo seu casamento, quantos homens lutando pelo seu casamento e pelos seus filhos. Senhor, responde a oração dos teus filhos, Senhor, em nome de Jesus. Que o inimigo não venha prevalecer, Senhor. Arranca toda discórdia, toda briga, toda tristeza, toda contenda, todo vício, toda enfermidade, seja ela física, espiritual ou emocional. Arranca, Senhor, os pecados escondidos, os pecados encobertos, os pecados de estimação.
Tira, Senhor, toda opressão, toda mentira, toda hipocrisia, toda falácia, toda roda dos escarnecedores, toda injustiça, Senhor. Seja quebrados no poder do Teu nome, na autoridade do Teu nome, porque há poder no Teu nome, Senhor. Clamamos o Teu nome e sabemos, Pai, que basta uma palavra Sua. Sabemos que basta uma palavra Sua para que tudo seja transformado, que esse cenário de escassez se torne abundância, que esse cenário de enfermidade se torne em cura, que esse cenário de separação se torne em união, esse cenário de destruição se torne um cenário, Senhor, de milagre, de resposta, de alegria, de paz, que excede todo entendimento. Pai, eu te peço, quebra essas cadeias, Senhor. Todo laço do inferno que tem se levantado contra as famílias caia por terra. E não só da família nossa, dos nossos vizinhos, da nossa rua, daqueles que conhecemos, daqueles, ó Pai, que têm colocado e confiado seus nomes no caderno de oração, nas redes sociais, mas eu estendo essa oração, esse clamor, essa intercessão para todas as famílias, Senhor, de todas as nações. Ah, Senhor, quanto sangue inocente tem sido derramado, meu Pai. Quantas atrocidades, quantas coisas têm acontecido no seio familiar, Pai. É de onde vêm os piores momentos, as piores histórias. Oh, meu Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, que toda palavra contrária, toda inveja, toda obra de feitiçaria, toda seta lançada, toda maldição hereditária, toda oração contrária, todo espírito de encantamento, todo espírito de divisão, toda praga rogada contra o lar pela manhã, pela tarde, pela noite, pelas portas, Senhor, nas encruzilhadas, Senhor, nos cemitérios, Pai, nos terreiros, Senhor, nas cachoeiras, Pai, caia por terra em nome do Senhor Jesus, no poder e na autoridade do Teu sangue, Jesus. Eu clamo que toda arma preparada, forjada na mão do inimigo, seja destruída, quebra o arco, corta a lança, queima os carros de fogo. Todo vício, Senhor, toda pornografia, seja o vício de cigarro, seja o vício de bebida, seja o vício de imoralidade sexual, todo espírito de divórcio, toda contenda, todo feminicídio, toda pornografia, todo suicídio, toda ideologia de gênero, Senhor, toda necrofilia, Senhor, todo vício de bebidas, o vício a remédios, Senhor, caia por terra em nome do Senhor Jesus, seja aniquilado toda a tramóia do espírito maligno, do adversário de Satanás, seja aniquilado todo espírito de perturbação que vem acompanhando de geração em geração, que tem atingido as mentes, trazendo espírito de loucura, seja aniquilado agora, no poder e na autoridade do sangue do Senhor Jesus, Pai. O sangue do Cordeiro nos cobre, do alto da nossa cabeça, a planta dos nossos pés. Senhor, nos firma através da Tua palavra, das Tuas armaduras, Pai. Nos reveste com a Tua armadura e firma a nossa vida, a nossa casa, o nosso lar, os nossos filhos, as nossas gerações, os nossos descendentes na Tua palavra. Que os descendentes já nasçam em ventres convertidos à Tua palavra, Senhor. Senhor, destrói todo o planejamento, toda a fortaleza de Satanás contra esses maridos, contra essas esposas, contra esses filhos, contra essas famílias, Senhor, onde há dissensão, confusão, falta de perdão, arrogância espiritual, roda dos escarnecedores, o espírito de fofoca, o espírito de contenda, o espírito de arrogância, de estupidez, de ignorância. Senhor, todo o planejamento que o inferno tem sugestionado no ouvido desse marido para tirar, Senhor, a vida da sua esposa. Senhor, quantos lares estão sendo destruídos dessa forma? O marido destrói, o ex-marido destrói a mulher morre, ele vai preso e as crianças ficam, Senhor, órfãos de pai e mãe, Senhor. Mas eu declaro neste dia, nesta tarde, nesta noite, que o planejamento do inferno já caiu por terra em nome do Senhor Jesus. Há poder no Teu nome, há poder no Teu sangue. As nossas gerações antepassadas, todo legado geracional de pecado, de iniquidade, de pornografia, de imoralidade sexual, de homicídio, de suicídio, de morte, já caiu por terra em nome do Senhor Jesus. Todos estão sendo tocados pelo Espírito Santo de Deus, pela obra da salvação, Pai.
Levanta homens e mulheres acerca da oração, colunas fortes dos seus lares, para que o casamento seja, Senhor, debaixo de oração, para que os filhos estejam debaixo de oração. Nunca é tarde, Pai, para que a obra do Senhor seja feita nesses filhos, nessas filhas, nesses pais, nesses primos, nesses tios, nesses avós, nessa sogra, nessa nora, nesse genro, nesse sogro. Nunca é tarde, Pai, para que a obra da salvação e a obra do Espírito Santo, do convencimento do pecado e da injustiça seja feita. E nós cremos e clamamos neste dia, nesta noite, neste momento, nesta madrugada, que toda palavra, todo legado geracional, toda maldição hereditária, nós rejeitamos pela honra e glória do Senhor Jesus e declaramos que o Teu nome tem poder sobre a nossa vida. A nossa casa será salva, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, entra nessas casas, entra nesses hospitais, Senhor. Se há algum parente, alguém da nossa família que está internado, Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, leva a cura, entrega o bálsamo da cura, Senhor, do alto da cabeça à planta desses pés. Se eu te entrego aqueles que estão com uma cura, Senhor, na mente, com as suas mentes atribuladas, com espírito de loucura, com vozes, Senhor, que têm atormentado esses casamentos, esses filhos, essas famílias, caia por terra e seja aniquilado toda a estratégia de Satanás. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros de fogo. Nenhuma arma contra a nossa casa, contra a nossa família, contra os nossos filhos prosperará, porque nós condenamos em juízo pelo sangue do Cordeiro. Nos cobre, Senhor, nos cobre com teu sangue, meu Pai. Ah, Senhor, eu te entrego essas pessoas que se encontram num leito do hospital, numa sala cirúrgica. Pessoas, ó Deus, que precisam de um exame, de uma consulta, de uma cirurgia. Pessoas, ó Deus, que necessitam de um remédio, que estão, Senhor, no CISREG, no SER. Pessoas que precisam, Pai, de apoio, precisam de ter uma saúde, Senhor, digna. Quebra essas burocracias, Pai. Agiliza, Pai, em nome do Senhor Jesus, essas filas de transplante. Senhor, que haja, Senhor, sangue nesses bancos de sangue para suprir a necessidade de tantas coisas que têm acontecido, meu Pai. Visita, Senhor, essas mesas cirúrgicas, que não sejam os médicos, Senhor, mas seja o Senhor conduzindo a mão desses médicos, Pai, em nome de Jesus. Ah, Senhor, quantas pessoas não têm dinheiro para comprar os seus remédios, Pai, de fazer um exame específico e recorrem à saúde, Senhor, pública e sofrem, Senhor, mas eu te peço em nome do Senhor Jesus. Ah, meu Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, que saia, Senhor, esses pedidos de exame, que saia, Senhor, esses pedidos de cirurgia. Visita, Senhor, os meus irmãos e as minhas irmãs que estão com problema nos olhos, no corpo, nos ouvidos, Senhor, na mente, no cérebro, nos neurônios, Senhor, na garganta, Senhor, no peito, meu Pai, nos seios, Senhor, no baço, no fígado, Senhor, no estômago, nos rins, Senhor, no útero, no colo uterino, nos ovários, Senhor, nos tendões, Senhor, no sistema circulatório, no sistema respiratório. Senhor, essas pessoas, Senhor, que ficam, Senhor, fumando, dependentes do cigarro há tantos anos, Pai, o Senhor pode libertar, só o Senhor pode libertar, Pai. Tira todo espírito de enfermidade, Pai, em nome do Senhor Jesus. Senhor, esses ossos, essas cartilagens, Pai, esses músculos, Senhor, essas veias, sejam liberadas, Pai. Oh, Senhor. Oh, meu Pai. Liberta os teus filhos do remédio para dormir, Senhor. Liberta os teus filhos da insônia, da ansiedade, da depressão, do medo, do pânico, do pavor noturno, da ansiedade, do desespero, da falta de ar, pelas crises de pânico e ansiedade, Pai. Liberta, Senhor, liberta. Sopra do teu fôlego, Senhor, nessas pessoas que estão com essas crises depressivas, de esquizofrenia. Pessoas, ó Deus, que estão sendo declaradas, Senhor, malucas, mas não são. Elas precisam de ter a sua vida liberta, a sua mente liberta, a sua alma liberta. E sabemos que só o Senhor pode fazer, Pai. Visita, Senhor, os teus filhos, esses lares, essas pessoas que se encontram nos leitos, Senhor, dos hospitais e aqueles que se encontram nas suas casas, Senhor. Pessoas, Senhor, que estão desesperadas, precisando da cura, não conseguem
Pessoas, Pai, que receberam um diagnóstico terreno dizendo que acabou. Mas nós sabemos que o Senhor tira o ponto final, coloca a vírgula e acrescenta dias. Pai, eu te entrego essas crianças que estão, Senhor, sofrendo violência doméstica, violência sexual. Esses jovens, Senhor, e essas jovens traumatizados porque aconteceu alguma coisa na infância. Tira esses traumas, Senhor. Liberta essas pessoas, liberta essas mentes, esses corações, liberta essas almas aflitas, angustiadas, desesperadas, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Quebra essas cadeias, Pai. Destrói essas correntes, esses grilhões. Senhor, abre as portas que o inimigo fechou, Senhor. Fecha as portas que ele abriu, Senhor. Em nome de Jesus, eu clamo a Ti, Senhor. Salva a nossa casa, salva a nossa vida, salva a vida dos Teus filhos, dos Teus servos, ó Deus. Senhor, não nos deixe cair em tentação, não nos deixe olhar para trás, não nos deixe olhar para a situação, que os nossos olhos estejam voltados ao Senhor, Pai. Nós declaramos, Senhor, os nossos sonhos, nossos projetos, nossos planos que se encontram nas Tuas mãos, Senhor. Governa a nossa casa, governa a nossa mente, governa o nosso coração, porque a governabilidade das nossas vidas não está, Senhor, nas autoridades terrenas. A governabilidade das nossas vidas está em Ti, Senhor. Toma, meu Deus, as autoridades, Senhor, governamentais. Senhor, que haja, Senhor, a mudança da mente deles que governam só para si, Senhor, e deixam o Teu povo sofrendo, e o Teu povo tem sofrido. Com doutrinas satânicas demoníacas, Senhor, com ideologias demoníacas para destruir financeiramente, espiritualmente, sexualmente, mentalmente, Pai. Ô Senhor, meu Deus, eu te peço que o inimigo caia por terra e que o Espírito Santo de Deus traga a paz para esses lares, para essas famílias. Todo espírito de divórcio caia por terra em nome do Senhor Jesus. Visita esses leitos conjugais, ó Deus, que seja sem mácula, sem ruga, Pai. Ah, Senhor, tira, Senhor, o poder do inimigo dentro desses lares, desses quartos, da vida desse casal. Tira, Senhor, toda a imoralidade, toda a pornografia. Tudo aquilo, Pai, que tem, Senhor, afastado esse marido, essa mulher da Tua presença, Pai. Meu Pai, eu te entrego essas camas, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que há poder no Teu sangue, derrama do Teu sangue, limpa, Senhor, limpa, 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 quebra o arco, corta a lança, queima os carros de fogo. Destrói, Senhor, destrói os governos, os altares que Satanás levantou nessa casa, nessa família, nessa vida, na saúde, em todas as áreas, Senhor, que foram encontradas brechas. A partir de hoje eu declaro no poder e autoridade do Teu nome que não há mais poder para o inferno avançar contra a nossa casa, contra a nossa família, contra nossos filhos. Caia por terra todo o inimigo da família, caia por terra todas as fortalezas do inferno, todas as fortalezas no reino espiritual, que caia por terra em nome do Senhor Jesus. Todo o planejamento, toda a perseguição, todo o sugestionamento de Satanás seja derrotado pelo poder e autoridade do Teu sangue, aniquilado toda a obra da malignidade, toda a obra da mentira, toda a obra do sugestionamento do inferno seja destruído, porque o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso socorro. A nossa família está edificada sobre a rocha, Pai. A nossa casa pertence ao Senhor Jesus, a nossa família pertence ao Senhor Jesus, e que a presença do Senhor Jesus transforme o nosso lar, transforme a nossa vida. Nas áreas, ó Pai, que encontram, Senhor, ressequidas, áreas, ó Deus, de destruição, áreas, ó Deus, de difamação, áreas de vergonha, de opróbrio, de mentira, de desertos, de cova de leões, de fornalhas, Senhor, ardentes. Ah, Senhor, e eu declaro a Tua palavra, unindo com os meus irmãos e as minhas irmãs, declarando, concordando, confiando e entregando a palavra que nos é, Senhor, dada nesta noite, neste dia, nesta tarde. Pai, que se encontra no Salmo 140, e diz a palavra do Senhor: livra-me, ó Senhor, do homem mau, guarda-me do homem violento, os quais pensam mal no coração continuamente se juntam para a guerra. Aguçaram as línguas como a serpente, o veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. Guarda-me, ó Senhor, das mãos do ímpio,
Guarda-me do homem violento, os quais se propuseram a desviar os meus passos. Os soberbos armaram-me laços e cordas, estenderam a rede à beira do caminho, armaram-me laços corrediços. Eu disse ao Senhor, Tu és o meu Deus, ouve a voz das minhas súplicas, ó Senhor. Senhor Deus, fortaleza da minha salvação, Tu cobriste a minha cabeça no dia da batalha. Não cumpras, ó Senhor, ao ímpio os seus desejos. Não deixes ir por adiante o seu mau propósito para que não se exalte. Quanto aos que cercando-me levantam a cabeça, cubra-os da maldade dos seus lábios. Caiam sobre eles brasas vivas, sejam lançadas no fogo, em covas profundas, para que se não tornem a levantar. Não terá firmeza na terra o homem de má língua, o mal perseguirá o homem violento, até que seja desterrado. Sei que o Senhor sustentará a causa do oprimido e o direito do necessitado. Assim, os justos louvarão o teu nome, os retos habitarão na tua presença. É a tua palavra, Senhor. Eis aí a tua palavra. O salmista clamando, Pai, para que o Senhor livre a vida dele dos inimigos potentes e injustos, e nós estamos aqui ligando nos céus e na terra, dentro dos nossos lares, dentro dos lares das nossas famílias, dos nossos familiares, da nossa parentela de perto e de longe, que o inimigo não vai prevalecer, que o inimigo já caiu por terra nas nossas vidas, na nossa casa, na casa dos nossos irmãos, das minhas irmãs, daqueles, ó Pai, que confiaram seus nomes. E eu levanto, Senhor, neste momento, o caderno de oração, te entregando cada um nome aqui representado, dos meus irmãos e as minhas irmãs do grupo, do WhatsApp, do Facebook, do canal do YouTube, do Instagram, Senhor, pessoas que têm confiado seus nomes, suas causas, que eu não sei o que elas precisam, Pai. Mas eu creio que há poder no teu nome, eu tenho clamado o teu nome, clamado a tua palavra. Senhor, eu ligo aqui na terra e no céu a tua palavra, que assim como o salmista declarou acerca dos inimigos dele, para que o Senhor viesse livrá-lo dos inimigos potentes e injustos. Nós também estamos clamando, Senhor, os inimigos da nossa alma, os inimigos da nossa família, do nosso casamento, das áreas da nossa vida financeira, da saúde, do casamento, da família. Ah, Senhor, eu declaro em nome do Senhor Jesus, seja aniquilado toda obra da mão do inimigo, toda perseguição, toda injustiça, toda opressão, caia por terra em nome do Senhor Jesus. Toda fofoca, toda mentira declarada nas nossas portas, Pai. Toda falsa comunhão, toda maldição, toda praga rogada. Pai, toda inveja, todo olho grande, toda falácia do inferno, toda roda que tem se levantado contra esta casa, contra esta família, contra esta esposa, contra este marido, contra este filho. Senhor, visita os asilos, Pai, transforma esses corações, não só daqueles que estão lá trabalhando, para que eles possam ter um carinho, dignidade, mas os seus filhos que depositaram seus idosos nos asilos, Pai. Visita, Senhor, os manicômios, Pai. Liberta esses pais, essas mães, esses filhos que estão acometidos pelo espírito de loucura, Pai. Caia por terra e seja aniquilado toda voz, Senhor, que tem trazido desespero nessa mente, nesse coração, que tem angustiado, Senhor. Ah, meu Deus, toma esses médicos, Pai, que vivem diagnosticando as coisas, declarando loucura, porque não conhecem um reino espiritual, mas eu te peço em nome do Senhor Jesus, caia por terra, Senhor, todo diagnóstico de loucura, todo diagnóstico de enfermidade, todo diagnóstico que tem aprisionado essas pessoas, Senhor, nos manicômios, nos asilos, nos orfanatos. Toma essas crianças, ó Deus, crianças que estão sendo, Pai, suas famílias destruídas com feminicídio, que tem atacado ferozmente os casais, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te
peço. Livra do homicídio, livra do suicídio, livra, Senhor, dos acidentes, da bala perdida, do homem sanguinário, da violência, do mal súbito, dos incêndios, dos desabamentos, Pai. Livra, Senhor, porque há sangue inocente escorrendo, Pai. O inimigo tem prevalecido acerca daqueles que não compreendem o reino espiritual, Pai. A nossa briga não é contra a carne nem o sangue, é contra as potestades, é contra o mal que tem se levantado, as hostas da maldade, Pai. Mas caia por terra, Senhor, todo inimigo de Deus, caia por terra, Senhor. Todo inimigo da família, caia por terra, meu Deus. Todo inimigo das tuas servas, dos teus servos que têm sofrido, Senhor, que estão cansados pela batalha, que têm sofrido ataques, Senhor, pela madrugada, pela manhã, pela tarde, pela noite. Pessoas que estão orando, Senhor, estão vendo a sua vida cada dia pior, Senhor. Pessoas que estão orando, estão passando o ataque do inimigo para oprimir, para paralisar a oração, a intercessão. Mas nós estamos aqui, Senhor, juntos em oração com os meus irmãos e minhas irmãs, orando, clamando ao Senhor. Há poder no teu nome, há poder no teu sangue. Nos reveste com o teu sangue, do alto da nossa cabeça, a planta dos nossos pés. Senhor, nos reveste com a tua armadura. Levanta homens e mulheres de oração, de intercessão, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Ah, Senhor, toma os nossos parentes, famílias, seja do sangue ou não, que ainda não te conhecem, que não te servem, são convencidos, mas não estão convertidos. Converte, Pai, converte, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Ah, Senhor, eu te entrego, Senhor, eu te entrego as famílias. Eu te entrego esses nomes, Pai. Ah, Senhor, que as boas novas sejam alcançadas, a transformação seja alcançada. Pai, que o inimigo não venha prevalecer mais, Senhor, que a partir de hoje as cadeias que ele levantou já foram despedaçadas, destruídas, aniquiladas, para a honra e glória do Senhor Jesus, Pai. Toda a escassez acabou, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, Pai, pelo poder e autoridade do teu nome, do teu sangue, que essas famílias, Senhor, estão sendo libertas nesse momento, Pai. Tira, Senhor, todo espírito que as pessoas têm sentido de peso nas costas, de queimação nas costas, Senhor. Ah, Senhor, o Senhor está me fazendo lembrar agora das pessoas que estão achando que estão infartando, Senhor. Que estão achando, Senhor, que não estão conseguindo mais respirar, meu Pai. Mas é tudo estratégia do inimigo, Senhor, para trazer doenças psicológicas, para que essas pessoas venham desistir da caminhada, Pai. Mas o nosso milagre está nas tuas mãos. Basta uma palavra do Senhor, basta uma palavra, basta uma palavra. Porque o Senhor, quando entra, Pai, as trevas se dissipam, Pai. O mal acaba, Senhor. Traz, Senhor, tudo que está em oculto, que seja revelado. Tira, Senhor, toda a raiz de amargura desses corações, Pai, que dizem que perdoaram, perdão dado, acesso negado. Ah, Senhor, 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 liberta da mentira, Senhor. Visita teus filhos e tuas filhas, Senhor, que são cristãos, mas estão caindo nessas conversas, Senhor, nessas frases de efeito, mas é de efeito para causar discórdia, contenda, confusão, a separação. Famílias, ó Deus, que não se amam mais. Famílias que após te servirem, se separaram, Pai. Visita, meu Pai. Tira todo espírito de traição, todo espírito de maquinação do mal, todo olhar de malícia, toda falta de comunhão, toda falta de unidade dentro da tua igreja, Pai, porque hoje nós vemos que a maldade tem entrado dentro da tua igreja, Pai. Oh, Jesus, oh, meu Pai, tira esse espírito de Jezabel, Senhor. Ah, meu Pai, porque ainda há aqueles que não dobram o joelho para Baal, não se seduzem para a manipulação de Jezabel e não servem a Mamon, Pai. Ah, meu Pai, que a tua palavra venha arder, que o Espírito Santo venha dar o discernimento espiritual, meu Deus, o crescimento espiritual acerca do teu reino que é chegado até nós. Mas nós pagamos um preço para este reino chegar até nós.
da nossa transformação, meu Deus, da nossa mudança, da nossa santidade, porque já estamos justificados em Cristo. Mas precisamos, Senhor, mudar o nosso caráter. Ah, Jesus, Jesus, Jesus. Eis aqui os teus filhos e os teus servos acompanhando esta oração, meu Pai. Trabalha, meu Deus, nessas mentes. Do alto da cabeça, planta dos pés, traz a libertação, Pai. Traz o renovo, meu Pai. Traz a paz. Traz a alegria. Traz a esperança. Traz a fé, Senhor. Renova as alianças. Renova, Senhor, o tempo de intimidade contigo, meu Deus. Ah, meu Pai. Clamamos o teu nome. Há poder no teu sangue, Pai. Aleluia. Aleluia, Pai. Que seja feita a tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Pai, que seja feita a tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Que seja feita a tua vontade em nome de Jesus, Pai. Renova essas forças. Levanta os caídos, Pai. Senhor, socorre esse pai, essa mãe que se encontra desempregado, Senhor. Abre portas de emprego. Socorre essas pessoas que precisam, Senhor, de uma resposta acerca de um processo judicial, Senhor. Mexe, Pai. Mexe nesses processos. Estende o teu martelo de justiça, que essa injustiça opressora caia por terra em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é o nosso Deus, nosso Senhor. O Senhor é o nosso advogado, o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso Deus e nos salvará. Visita, Senhor, Israel, Jerusalém, leva a paz, meu Pai. Leva a paz nessas nações que se encontram em guerras. Quanto sangue inocente derramado, Pai. Meu Pai, até os animais têm sofrido com a iniquidade, a imoralidade, a maldade, Senhor, que está habitando nesta terra. O Senhor virá, o Senhor virá. Mas enquanto o Senhor não está, nós temos que continuar clamando, orando, suplicando, para que vidas sejam curadas, libertas e transformadas para a honra e glória do Senhor Jesus, ganhas para o teu reino, que a obra da salvação chegue até essas casas, Senhor. Ah, Pai, cobre com o teu sangue os umbrais das nossas portas, Pai. Que o mal não prevaleça, não entre pelos nossos lares, nem pelo nosso coração, Senhor. Unge-nos, ó Deus, com teu sangue, do alto da nossa cabeça, planta dos nossos pés, derrama o óleo da alegria, Senhor. Tira esse jugo, meu Pai. Tira, meu Deus, arranca os nossos olhos maus, arranca, Senhor, esses sentimentos escondidos no nosso coração que tem nos impedido de alcançar as respostas do Senhor. Pai, que nós venhamos a estar com as nossas vestes limpas, as nossas lamparinas acesas e as nossas botijas cheias de azeite, aguardando ao Senhor. Pai, muito obrigada, meu Deus. Muito obrigada por cada um que participou dessa oração conosco. Eu clamo a Ti, Senhor, por cada vida. E cada nome, Senhor, que está aqui neste caderno seja alcançado com uma resposta do Senhor. Ah, Senhor, e eu creio que o Senhor estará respondendo. Eu creio que a Sua vontade prevalecerá. E que nós estaremos esperando com fé, Senhor, confiando no Senhor. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, glorificado e exaltado seja o Teu santo nome. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração seja dada a Ti. Pai, nosso Pai, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa os nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Ah, Senhor, mais um dia na Tua presença. Mais um dia que rendemos, Senhor, a nossa vida aos Teus pés.
Mais um dia que nos apresentamos diante do Teu trono, para glorificar, exaltar, bendizer e Te agradecer, porque o Senhor tem estado conosco. O Senhor é o nosso guarda de Israel, o leão de Judá, a raiz de Davi, o Senhor dos exércitos, o general de guerra, Jeová Rafá, Jeová Jirei. Oh Jesus, oh meu Pai, Tu és o autor e consumador da nossa fé. Clamamos o Teu nome, Jesus. Bendizemos o Teu nome, Jesus. Glorificamos o Teu nome, Jesus. Te agradecendo, meu Deus, por mais um dia na Tua presença. Te agradecendo, Pai, porque venceremos pela manhã, pela tarde, pela noite, não pela força do nosso braço e nem pelo nosso entendimento, mas pelo Senhor estar conosco. Ah, Senhor, te pedimos perdão pelos nossos atos, atitudes, palavras, ações, reações, sentimentos, pensamentos contrários ao Senhor. Te pedimos perdão pela nossa desobediência, pela nossa teimosia, pelos nossos achismos, por tudo aquilo que tem nos impedido de avançar diante da Tua presença e tem nos paralisado, tem nos feito recuar, porque estamos agindo por conta própria, Pai. Quero glorificar, exaltar o Teu santo nome, Te agradecer pelo fôlego de vida, pelo alimento sobre a nossa mesa, pelo teto sobre a nossa cabeça, pela saúde que o Senhor tem nos dado, mesmo que em algumas áreas ainda estejamos com alguns problemas, com algumas limitações, mas mesmo assim, Senhor, somos gratos a Ti, porque sabemos que há, Senhor, situações piores, pessoas com necessidades maiores do que as nossas, Pai. Por isso eu louvo, agradeço, rendo, Senhor, o meu coração ao Senhor, glorifico e exalto e Te entrego, meu Deus, junto com os meus irmãos e as minhas irmãs, essa oração, intercedendo, suplicando e clamando por vidas que serão curadas, libertas, transformadas e alcançadas para o Teu reino. Vidas, Pai, que precisam Te conhecer como outrora também nós não conhecíamos ao Senhor, mas fomos alcançados pela Tua bondade e a Tua misericórdia. E como diz na Tua palavra, em Lamentações 3, no versículo 22, 23, 24 e 25. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as Suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a Tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a Ele, para a alma que o busca. 26. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Glória a Deus pela Tua palavra, Senhor. Bom é o Senhor. Ah, Pai, estamos com tantas dificuldades em tantas áreas das nossas vidas. Os meus irmãos e as minhas irmãs que aqui eu Te apresento, Pai, que eu não sei quais são as dificuldades que eles têm, mas eles têm confiado nas orações, eles têm confiado seus nomes para as orações, eles têm confiado suas causas na palavra, confiado suas causas no Senhor. Louvamos, engrandecemos e eu Te entrego cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs que estão com seus nomes no caderno de oração. As pessoas, ó Deus, das redes sociais que nos acompanham nos devocionais, nos estudos, nas lives, nas orações. Eu Te entrego a cada um, Senhor, que tem compartilhado, Senhor, o conteúdo, que tem estado conosco, estudando conosco nos devocionais e aprendendo conosco, Pai. Juntos, nós juntos, em uma unidade, em busca de um só propósito, a nossa vida no Senhor. Eu quero Te entregar, meu Deus, cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, Te apresentando suas famílias,
te apresentando suas causas, te apresentando seus propósitos, seus planos, seus sonhos, suas limitações, seus problemas, suas angústias, seus medos. Senhor, suas preocupações. Te entrego todos eles em tuas mãos. Te pedindo a Deus que o Senhor venha agir conforme a sua vontade, o seu querer. Que o Senhor venha agir conforme as pessoas estão necessitando, Pai. Em concordância com os meus irmãos e as minhas irmãs, eu ligo nos céus e na terra, e aonde essas pessoas se encontram, seja nos seus lares, nos seus trabalhos, nas escolas, nas universidades, eu não sei onde eles estão, Pai, mas o Senhor sabe. E eu entrego cada uma dessas pessoas que têm confiado nas orações que nós fazemos de coração sincero, quebrantado, Senhor. E humildemente pedimos ao Senhor que a sua vontade seja feita, que a sua vontade prevaleça, que o Senhor venha agir da forma que o Senhor quer, conforme o Senhor tem planejado para cada um de nós. Pai, não nos deixe cair em tentação, nos dá a porção de cada dia, a porção, Senhor, acostumada, para que não falte nem sobre, para que a gente não caia, Senhor, em tentação de reclamar porque está faltando e nem de negligenciar, dizendo que não foi o Senhor, mas que foi os nossos braços. Então, Pai, eu te entrego cada uma pessoa que se encontra conosco. Eu te entrego, Deus, cada uma pessoa que receberá da unção, da resposta, através dessa intercessão por vidas que precisam ser curadas, libertas, transformadas. Pai, eu te entrego os hospitais, UPAs, clínicas, orfanatos, asilos, manicômios, presídios, casas de reformação de menores, casas, Senhor, onde abriga os jovens para mudar os pensamentos deles, né? Casas, Senhor, de pessoas que acolhem crianças, Senhor. Lugares, ó Pai, onde as pessoas estão indo levar a palavra. Missionários, Pai, que estão entregando a palavra, Senhor. Projetos das tuas igrejas, Pai, que têm alcançado as pessoas pela madrugada, que têm alcançado as pessoas em locais de difícil acesso, a população ribeirinha. Pai, aonde a tua palavra tem sido levada, Pai, eu te entrego, para que haja, Senhor, a transformação e vidas ganhas para o teu reino. Te entrego, ó Deus, essas escolas, essas creches, essas universidades. Te entrego, meu Deus, o trabalho de cada um dos teus filhos e teus servos. Abençoa, Senhor. Muda, Senhor, o ambiente. Te entrego, ó Deus, essas pessoas que estão perdendo suas vidas e seus entes queridos, Pai. Guarda a vida dessas pessoas inocentes, Pai. Guarda vítimas da guerra, vítimas desses bombardeios, dos alagamentos, Pai, dos desabamentos, meu Deus. Vítimas, Senhor, do roubo, do furto, Senhor. Pessoas que tinham tudo e perderam tudo, Pai. Pessoas que não tinham nada e ainda perderam o pouco que tinham, Pai. Mas eu creio que o Senhor transforma, que o Senhor renova, que o Senhor dá abundância naquele momento de escassez. Pai, envia pessoas para socorrer essas pessoas que estão necessitadas, que moram, Senhor, em encostas, Senhor, que moram em vielas, ó Deus, que não têm condições de ter seus lares. Toma, Senhor, a governabilidade da nossa terra, Senhor, do nosso país, do nosso estado, das nações. Senhor, eu te peço pela paz em Israel e Jerusalém, eu te peço pela paz nesses países que se encontram em guerras físicas, químicas, biológicas e espirituais, ó Pai. Todos os dias que nós acordamos, nós sabemos que nós estamos entrando em guerra, Pai. Guerra, Senhor, contra os principados, potestades, hostes da maldade que tem assolado, Senhor, essa terra. Guerra, Senhor, contra o adversário que tem atacado ferozmente, meu Deus, as famílias. Onde nesse local, Pai, nesse ambiente familiar, onde está saindo, Pai, as piores decepções, os piores algozes, as piores situações, Pai. Mas eu te peço, Pai, em nome de Jesus, liberta as famílias. Senhor, liberta esses pais, essas mães, esses filhos. Converte os filhos aos pais, os pais aos filhos.
Senhor, muda a mente e o coração para que esses filhos venham honrar e respeitar os seus pais, que esses pais venham amar, cuidar, não irritar seus filhos, não negligenciar, não ofender, não maltratar, Pai. Que haja respeito, amor, perdão. Tira toda mágoa, todo rancor, toda tristeza, Senhor, que está, Senhor, no meio familiar. Eu te entrego os órfãos, as viúvas, as pessoas que se encontram nos manicômios, diagnosticadas, Senhor, com esquizofrenia, com tantas doenças, mas que nós sabemos que é necessária uma libertação espiritual na vida e na mente dessas pessoas. Pessoas que têm sido assoladas por vozes, por vultos, por visões, Pai. Liberta essas pessoas. Obrigada, meu Deus, por cada uma pessoa que o Senhor tem me dado nos sonhos. Eu te peço por esses propósitos que o Senhor tem dado. Muitas das vezes eu não sei o que é, como é, mas o Senhor sabe que eu me disponho a orar e interceder por essas vidas, Pai. Eu te entrego, Senhor, os meus irmãos e minhas irmãs que estão entristecidos, que estão preocupados com o amanhã, Pai. Que eles possam entender que as misericórdias do Senhor são renovadas a cada dia. E é por elas que nós não somos consumidos, como diz a Tua palavra. Que nós possamos confiar na fidelidade do Senhor, porque nós podemos ser infiéis, mas o Senhor não é. E a porção da fidelidade do Senhor é que alimenta a nossa alma, porque a nossa alma, Senhor, muitas das vezes se encontra aflita, triste, angustiada, decepcionada, mas que o Teu Espírito, Pai, venha inundar o nosso ser e controlar o nosso ser, o nosso viver. Graças te dou, meu Deus, porque o Senhor tem estado conosco, mesmo quando muitas das vezes ninguém está conosco. Quero te agradecer pelas pessoas que têm abençoado a nossa vida, as pessoas que têm abençoado a vida dos outros irmãos, igrejas que se mobilizam, empresários, pessoas que têm o seu coração, Senhor, quebrantados para auxiliar as pessoas no meio das tragédias, dos desastres naturais e também, Pai, nos desastres por causa da negligência governamental. Te entrego as autoridades governamentais e eclesiásticas, que o Senhor possa mudar o coração deles para que eles possam legislar, advogar, governar conforme o Teu querer. Te entrego os tribunais de justiça, os advogados, Pai, para que eles possam, Senhor, advogar, legislar e julgar a favor do Teu povo, daquele, Senhor, que é justo. Julga, Senhor, as nossas causas contra os nossos adversários, contra aqueles que nos perseguem. Perdoa, Pai, liberta-os, porque eles não sabem o que eles fazem. Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, nos liberta, Senhor, dos pecados, das transgressões. Nos liberta dos espíritos de confusão, de atravessadores, de acompanhamento, de destruição, das maldições hereditárias, das orações contrárias, dos espíritos de encantamento, Senhor. Nos liberta, Senhor, da pedofilia, da zoofilia, do homossexualismo, do lesbianismo, das drogas, das bebidas, do tráfico, do roubo, do furto, da hipocrisia, do suicídio, da mentira, da prostituição, da idolatria, da feitiçaria, da rebeldia, da imoralidade sexual, da perversão, da malícia, da maldade, da injustiça, da arrogância, do apontamento, do julgamento. Oh, meu Deus, tantas coisas a nossa carne tem a tendência de fazer. Da fofoca, da traição, do adultério, da pornografia, da inconstância, da desobediência. Quantas coisas nós cometemos contra o Senhor. Nos perdoa, Pai. Que nós venhamos a nos arrepender, identificar aquilo que tenhamos feito que não tem te desagradado, confessar os nossos pecados e lutar contra a nossa carne para que nós não venhamos a cair de novo no mesmo pecado. Tira, meu Pai, dos nossos corações o pecado de estimação. Tira, Senhor, do nosso coração a teimosia.
Tira, meu Deus, do nosso coração a tristeza. Tira, Senhor, do nosso coração o pecado. Nós somos trapo de imundície, Pai. Nós não somos merecedores de nada do que o Senhor tem feito, nada do que o Senhor tem nos dado. Mas estamos aqui diante do Senhor, clamando, intercedendo, te pedindo, mesmo com a nossa pequenez, mesmo com a nossa incapacidade, ainda cremos no poder e na autoridade do Senhor. E é pelo Senhor que nós estamos aqui clamando por vidas que estão sofrendo, Pai. Vidas que precisam ser curadas, libertas, transformadas. Vidas, Senhor, de pessoas que estão agoniadas, desesperadas, angustiadas, pensando em tirar sua própria vida, Pai. Pai, eu te peço em relação, Senhor, ao tráfico de drogas, ao tráfico de pessoas, ao tráfico, Senhor, de órgãos, Pai. Te pedindo a Deus que o Senhor venha agir, Pai. Quantos relatos de crianças que estão passando por perversão, por pedofilia, por abuso sexual, por estupro. Meninos, meninas, crianças de mal que nasceram, Pai, e já estão passando por isso. Sendo traumatizadas, Pai. Crianças que estão perdendo a sua infância, adolescentes que estão perdendo a sua adolescência e jovens que já estão crescendo com tantos distúrbios, tantos traumas, Pai. Porque estão passando tantas coisas com a negligência dos seus pais e muitas das vezes os próprios algozes dessas crianças são seus pais, aqueles que deveriam proteger e cuidar. É tanta imoralidade, Pai, é tanta sujeira que nos entristece. Mas nós sabemos que nós não podemos nos espantar, porque o Senhor diz na Tua palavra que o amor de muitos esfriaria. O Senhor diz na Tua palavra tudo isso que está acontecendo, mas o Senhor também diz que o Senhor virá, buscará a sua igreja, e haverá o tempo que nós viveremos com o Senhor, onde não haverá dor, nem choro, nem enfermidade, nem escassez, nem tristeza, onde nós viveremos com o Senhor, para o Senhor, com o planejamento que o Senhor fez. Graças te dou, meu Deus, por ter dado o seu único filho, para que ele se tornasse, Senhor, em morte de cruz, o nosso Salvador, o nosso Redentor, aquele que levou sobre si todos os nossos pecados, aquele que levou sobre si todas as nossas dores, e pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Ah, Senhor, graças te dou, por o Senhor nos permitir a cada dia sermos nova criatura, nascermos de novo. Pai, nos ensina a nascer de novo, nos ensina a sermos nova criatura, nos ensina a sermos santos, a buscarmos a cada dia a santidade, a mudança, a transformação, a aliança com o Senhor, o equilíbrio, a concordância. Nos ensina a guardar a Tua palavra, Senhor. Nos ensina a ouvir a Sua voz, Pai. Nos ensina a ver os Teus sinais, Pai. Nos dá o discernimento espiritual, o crescimento espiritual, o fortalecimento espiritual, porque ainda há a Tua igreja, Senhor, que não dobra o joelho para Baal, que não se seduz para a manipulação de Jezabel, que tanto quer calar os profetas, que não servem a Mamon, buscando, Senhor, gritos vazios, palavras soltas, que não dão fortalecimento no dia da angústia. Pelo contrário, Senhor, leva ao ambiente da murmuração, do desespero, da angústia, da procrastinação. Mas nós não somos daqueles, Pai, que estão na murmuração. Nós estamos aqui diante do Senhor, te pedindo, te clamando, te suplicando, porque há poder no Teu nome, Senhor. Há poder no Teu sangue, Pai. Clamamos o Teu nome, Jesus. Clamamos o Teu nome. Clamamos o Teu nome, Senhor. Clamamos o Teu nome. Há poder no Teu sangue. Nos reveste do Teu sangue, Pai, do alto da nossa cabeça à planta dos nossos pés. Nos reveste com a Tua armadura. Firma os nossos pés na Tua palavra. Nos fortaleça, Senhor, na caminhada.
Não nos deixe retroceder, Pai, porque sabemos que o Senhor tem inclinado seus ouvidos ao nosso clamor, à nossa oração, aos nossos pedidos, às nossas súplicas. O Senhor tem estendido a sua destra de justiça para nos sustentar e nos fortalecer. O Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Redentor. Aleluia, Senhor. Aleluias. Glórias, 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 glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Louvado seja engrandecido o Teu santo nome, ó Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração seja dada a Ti. Bendito é o Senhor, santo, 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 Deus do universo. Ah, Senhor. Ah, Senhor. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros de fogo, destrói as fortalezas de Satanás. Destrói, Senhor, as potestades, as hostes da maldade, os principados, as portas de bronze que se fecharam. Despedaça, Senhor, as algemas. Destrói as cadeias, Senhor, que tem se levantado contra a nossa vida. Ah, Senhor, destrói, Senhor, toda maldição hereditária, toda oração contrária, todo espírito de acompanhamento que fique fora da nossa casa. Ah, Senhor, unge, Pai, com Teu sangue os umbrais da nossa porta, da nossa casa, Senhor, das nossas janelas, Pai, para que todo o mal que tem se levantado sobre a terra caia por terra e não chegue, não alcance a nossa casa, a nossa família, os nossos bens, Pai. Ah, Senhor, nos cobre com o Teu sangue, cobre a nossa família com o Teu sangue, Senhor. Ah, meu Deus, que os anjos desçam, Senhor, com espada cortante de fogo, destruindo toda a armadilha do inimigo, do adversário, Pai. Todo sugestionamento aos nossos ouvidos caia por terra em nome do Senhor Jesus, Pai. Blinda a nossa casa, Senhor, blinda a nossa família, meu Pai. Há poder no Teu nome, há poder no Teu sangue, Senhor. Os umbrais das nossas portas estão ungidos com o sangue do Cordeiro. As nossas janelas, Senhor, estão fechadas para tudo aquilo que o inimigo tem avançado para destruir. O inimigo quer destruir as famílias, Pai, mas o Senhor continua no controle das nossas famílias, das famílias dos nossos irmãos, das nossas irmãs e daqueles, ó Pai, que o Senhor já tem, Senhor, um plano para a vida de cada um deles, Pai. Ah, Senhor, eu te peço, em nome do Senhor Jesus, quebra, Senhor, todas as cadeias. Quebra as cadeias, Senhor. Há poder no Teu nome. O Senhor está quebrando cadeias nesse momento, Pai. Quebrando, Senhor, altares levantados nos corações de idolatria. Corações, Senhor, que estão magoados, entristecidos. Corações, Senhor, que estão com raiz de amargura. Quebra essas cadeias de amargura, meu Deus. Quebra essas cadeias do pecado, meu Pai. Há poder no Teu nome, há poder no Teu sangue, Pai. Louvado seja o Teu santo nome, engrandecido, Pai. Destrói, Senhor, toda a armadilha do mal, Senhor. Destrói toda a ação do inimigo contra esta casa, contra esta família, contra este projeto, contra este casamento, contra esses filhos, contra toda a descendência, porque a nossa descendência já nascerá em ventres convertidos à Tua palavra, Senhor. Os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos são Seus filhos, Pai. Nos dá longevidade de vida, Senhor, longevidade espiritual, Senhor. Quebra, Senhor, tudo aquilo que o inimigo tem, Senhor, destruído dentro de nós. Quebra, Senhor, todo olho maligno, toda malícia que o inimigo tem colocado, todo espírito de comparação. Quebra, meu Deus, toda armadilha. Quebra, Senhor, todo o trabalho feito, meu Pai, nas cachoeiras, nas encruzilhadas, nos terreiros, nas portas, todo olhar lançando de inveja, todos aqueles que passam pela porta, Senhor, e falam palavras, Senhor, contrárias, toda maldição rogada, toda oração contrária, Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, caia por terra, queima, Senhor, quebra o arco, corta a lança, queima os carros de fogo, queima, Senhor, queima, meu Pai, queima todo altar levantado contra a nossa vida, contra a nossa casa. Queima, Senhor, todo trabalho feito contra a nossa vida, toda inveja,
Queima, Senhor, toda vez que as pessoas colocam o nosso nome, Senhor, em óleo ungido, mas estão orando com orações para destruir a nossa casa, o nosso casamento, os nossos filhos, os nossos projetos, os nossos sonhos, Pai. Queima, Senhor, todo espírito lançado para a miséria, para a escassez, para a contenda. Queima, 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 queima. Destrói, Senhor, destrói. Destrói, Senhor, arrebenta essas correntes, Pai. Despedaça os ferrolhos de bronze, os ferrolhos de ferro. Ah, Senhor, há poder no teu nome, há poder no teu sangue, há poder no teu nome, há poder no teu sangue. Ah, Senhor. Oh, meu Pai, glórias a ti, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Nenhum mal nos sucederá, Pai. Praga nenhuma chegar à nossa tenda, Pai, porque o Senhor é conosco. Toma, Senhor, esses hospitais, essas pessoas que estão nesse momento, Senhor, recebendo um diagnóstico de morte. Os médicos estão botando um ponto final, mas o Senhor acrescenta uma vírgula e dá mais dias. Tira, Senhor, todo pensamento contrário dessas mentes, Pai. Todo esse pensamento de fraqueza, meu Pai. Todo esse pensamento de tristeza. Todo esse pensamento de angústia, meu Pai. Todo esse pensamento de invalidez. Todo esse pensamento de procrastinação, Senhor. Todo esse pensamento contrário ao que o Senhor quer na vida dessas pessoas, Pai. Tira, Senhor, todo esse espírito de suicídio. De pessoas que estão olhando para um lado e para o outro e não sabem o que vão fazer. Elas estão olhando pelos lados errados, Pai, porque elas têm que olhar para o alto, de onde vem o socorro, de onde é o refúgio, de onde é a nossa fortaleza. Ah, Senhor, ah, meu Pai, há poder no teu nome, há poder no teu sangue, há poder no teu nome, há poder no teu sangue. Clamamos a ti, Senhor. Clamamos a ti, ó Pai, por essas almas aflitas que gritam, que choram, que urram dentro dos seus quartos, dentro dos seus lares. Pessoas que estão, Senhor, sendo tomadas com espírito de loucura, Pai. Pessoas que estão nesse momento, Senhor, sendo perturbadas por Satanás, colocando divisões, confusões, incapacidades, medos, pavor. Tira, meu Deus. Queima, 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 Pai. Em nome do Senhor Jesus. Queima, Senhor. Queima, meu Pai. Destrói, Senhor. Destrói, destrói, destrói. Destrói toda a vontade do inimigo. Ele não alcançará essas mentes. Ele não alcançará esses ouvidos. Ele não alcançará esses olhos. Ele não alcançará esses corações. Os teus filhos estão aqui, Pai. Os teus filhos estão aqui, Pai. Olha os seus filhos. Eis aí os teus filhos, os teus servos e aqueles que ainda não são seus filhos, mas serão. Que a nossa oração alcance aonde os nossos pés não alcançam. Que a nossa oração alcance aonde as nossas vozes não são ouvidas. Mas que o Senhor está recolhendo a nossa oração, a nossa intercessão, o nosso clamor, a nossa súplica. O Senhor está recolhendo como cheiro suave as suas narinas. E o Senhor responderá conforme o seu tempo, a sua vontade e o seu planejamento que o Senhor tem na cada um. Ah, Senhor, entregamos e confiamos tudo em Tuas mãos, te bendizemos, te agradecemos e que seja feita a Tua vontade. Em nome do Senhor Jesus, amém e graças a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso que estás nos céus, louvamos e engrandecemos o Teu santo nome, te bendizemos, te agradecemos, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é Pai. Graças te damos, Pai. Graças te damos pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado.
por tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, sobre os nossos projetos. Pai, eu quero te agradecer pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pelo teu cuidado e pelo teu perdão. Por isso nos colocamos aqui, junto com os meus irmãos e as minhas irmãs, te pedindo perdão pelos nossos atos, atitudes, palavras, ações, reações, pensamentos, sentimentos, que muitas das vezes, ó Pai, não estão em concordância com o Senhor, pela nossa desobediência. Te pedimos perdão. Te pedimos perdão, Pai, por todas as vezes que nós negligenciamos os teus mandamentos, os teus estatutos, os teus conselhos e as tuas ordenanças. Graças te damos, ó Deus, porque só o Senhor é santo. Glorificado e exaltado seja o teu santo nome. O Senhor dos exércitos, Deus dos céus e da terra, dos ares e dos mares, do ouro e da prata, onipotente, onipresente, onisciente, é o nosso Deus, o nosso Pai, o Pai nosso, o Senhor. Dai-nos, Senhor, a sabedoria, o discernimento, a calma, a alegria, a força, o crescimento espiritual, Senhor. Louvamos e engrandecemos o teu santo nome. Te bendizemos e te agradecemos, Pai, pela nossa vida, pelo fôlego de vida, Senhor. Mais uma semana que se inicia, mais uma semana que sabemos que vamos vencer pela manhã, pela tarde e pela noite, não pela força do nosso braço, ou pela nossa sabedoria e o nosso entendimento, mas venceremos porque o Senhor está à frente das nossas batalhas, Pai. Ah, Senhor, eu quero te apresentar a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, que comigo estão orando, ligando a tua palavra nos céus e na terra, apresentando esses nomes do caderno de oração, te pedindo, meu Deus, acerca do pedido de cada um que se encontra com o seu nome, o nome do seu familiar. Pai, eu te apresento cada uma dessas pessoas, os seus sonhos, seus lares, seus familiares, seus pensamentos, entregando esses pais, esses filhos, essas mães, esses irmãos, esses netos, esses avós, essas sogras, essas noras, te entregando todos eles em tuas mãos, ó Deus. Eu não sei muitas das vezes o que os seus irmãos, o que os meus irmãos, que são seus filhos, estão pedindo, mas o Senhor sabe. Eu não sei o que está acontecendo dentro do seu lar, mas o Senhor sabe. Eu não sei o que está acontecendo dentro do coração das minhas irmãs e dos meus irmãos, mas o Senhor sabe. E clamamos ao Senhor, te pedindo, meu Deus, nos fortalece, nos cura, nos levanta. Faça a tua justiça, meu Deus. Abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso coração. Nos mostra aonde nós estamos negligenciando aquilo que o Senhor já tem preparado para nós e temos impedido que o milagre aconteça. Clamamos o teu nome, Senhor Jesus, porque sabemos que há poder no teu nome, há poder no teu sangue. Nos cobre com o teu sangue, Pai, do alto da nossa cabeça à planta dos nossos pés. Nos reveste com a tua armadura. Firma os nossos pés na tua palavra. Não nos deixe olhar para trás. Não nos deixe nos desviar para a esquerda ou para a direita. Não nos deixe, Senhor, murmurar.
por muitas das vezes não compreender os seus caminhos e os seus pensamentos, Pai. Meu Deus, meu Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, cura aquele que se encontra enfermo, seja de uma enfermidade física, espiritual, mental ou emocional. Limpa esses corações, Pai, de toda mágoa, de toda falta de perdão, de todo desânimo, de toda tristeza, de toda dor, de toda angústia, de todo mau sentimento, Pai. Limpa essas mentes, Pai, de todo pensamento contrário, de toda ansiedade, preocupação. Cala essas vozes, Pai, da dúvida, da falta de fé, do cansaço, do esgotamento. Cala essa voz do medo, Pai. Cala essa voz, Senhor, do pavor, do temor. Cala, meu Pai, cala. Que os nossos ouvidos possam ouvir a Tua voz, Pai. Que o nosso coração sinta o amor do Senhor e preencha os vazios da nossa alma. Que os nossos olhos se elevem para os céus, de onde vem o nosso socorro, de onde vem o nosso refúgio. Que a nossa alma esteja plena, tomada pelo Teu Espírito, meu Deus, para que nós possamos entender tudo aquilo que tem acontecido na nossa vida e confiar que o Senhor continua no controle de tudo. Pai, eu te entrego, Senhor, essas famílias. Eu te peço, ó Deus, acerca da vida espiritual de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs. Te peço pela saúde de cada um deles. Te peço, ó Deus, pela vida financeira dos meus irmãos, Pai. Aqueles que se encontram desempregados, que abram uma porta, Pai. Eu declaro portas abertas, Senhor, através do Teu nome, através do Teu sangue, na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs que se encontram desempregados, Pai. Eu declaro, Senhor, que aonde há sequidão, haverá, Senhor, mudança. Pai, aonde há escassez, haverá provisão e abundância. Aonde há enfermidade, haverá cura. Aonde há divisão e separação, haverá restauração, Pai. Aonde houver tristezas, haverá alegrias, porque eu estou declarando no nome do Senhor Jesus uma semana de bênçãos, uma semana de mudança, uma semana de portas abertas, uma semana de milagres, uma semana de gratidão, uma semana de renovação de fé e esperança para cada um de nós, meu Deus. Senhor, eu te peço, Pai, entra nesses hospitais, nessas UPAs, clínicas, leva a cura, Pai. O Senhor curou cegos, o Senhor curou paralíticos, o Senhor abriu as madres, o Senhor curou fluxo de sangue, o Senhor libertou endemoniados, Pai, e o Senhor continua o mesmo. O Senhor de Gênesis e Apocalipse não perdeu uma guerra. O Senhor de Gênesis e Apocalipse é o mesmo Senhor que está nas nossas vidas. E eu declaro, Pai, em nome do Senhor Jesus, que haverá milagres, Pai. Haverá milagres na vida de cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs que estão comigo, em concordância, orando, intercedendo, clamando e suplicando em uma só voz. Há poder no Teu nome, há poder no Teu sangue. Nos reveste com as Tuas armaduras, Pai. Nos fortalece, nos levanta. Não nos deixe, Senhor, estribar no nosso próprio pensamento, no nosso próprio sentimento. Não nos deixe, Senhor, olhar para a tempestade e temer, porque o Senhor também está na tempestade. Que nós não venhamos a tirar o Senhor do nosso barco, mas que nós venhamos a confirmar que o Senhor está no barco.
Ô Senhor, eu te peço, visita, Senhor, esses lares onde se encontram essas crianças que são órfãos, Senhor, esses orfanatos, esses lares também que há crianças órfãos, Senhor. Órfãos porque podem estar com seus pais dentro de casa, mas eles negligenciam a presença dessa criança, Pai. E nos orfanatos, Pai, prepara essas crianças para famílias que amarão elas e elas para que amem essas famílias, Pai. Prepara, Senhor, famílias para que realmente sejam famílias para essas crianças, Pai. Entra nesses asilos, ó Deus. Consola o coração desses idosos, toma essas equipes que cuidam deles, Pai. Que haja amor, que haja compaixão, que haja empatia para cuidar dessas pessoas, Senhor. Esses idosos que deram suas vidas com tanto sacrifício para os seus filhos, para os seus netos, e hoje em dia, Senhor, são jogados em asilos ou então negligenciados dentro da própria casa, jogados num canto de um quarto, sem saúde, com uma vida insalubre, ainda sendo explorado pelos seus filhos, seus netos, Pai. Dá um basta, Pai, porque só o Senhor pode dar um basta nessa situação. Tem muitas coisas que se encontram em oculto, Senhor. Famílias que estão vivendo situações em oculto, Pai. Oh, meu Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus. Consola esses idosos. Restaura esse amor dos filhos para os pais e os pais aos filhos, Pai. Entra, Senhor, nessas prisões, nesses presídios, nessas delegacias, nessas casas de recuperação. Que haja o verdadeiro arrependimento dos pecados, daquilo que cometeram, Pai. Que eles possam se arrepender e receber a condição de ter uma nova vida de verdade, Pai. Não somente para enganar, mas para viver realmente. Porque há mães orando pelos seus filhos que estão nos presídios, Senhor. Há filhos orando pelos seus pais que se encontram no presídio. E nós oramos por todos, Pai, te pedindo pela libertação, não só desses que se encontram, Senhor, encarcerados fisicamente numa instituição, mas aqueles, ó Pai, que estão, Senhor, aprisionados ao pecado, à mentira, ao adultério, ao homossexualismo, ao lesbianismo, às drogas, ao tráfico de seres humanos, ao tráfico de mulheres, à violência sexual, à pedofilia, a zoofilia, a necrofilia, o homicídio, o suicídio, planejamentos, Pai, que estão sendo feitos agora. Eu declaro pelo nome do Senhor que estão sendo destruídos, Pai. Toda a legalidade, Pai, que o inimigo tem se levantado contra essas pessoas e essas famílias, caia por terra em nome do Senhor Jesus. Todo, Senhor, o mal que está sendo despejado sobre a terra, Senhor. Livra dos teus filhos, dos teus servos, tira todos os males, Senhor. Livra, Senhor, da bala perdida, do homem sanguinário, da violência, do acidente, do mal súbito, das batidas, das fechadas, das brigas de trânsito, dos incêndios. Ah, meu Deus, dos desabamentos, meu Pai, das inundações, das guerras. Eu te entrego Jerusalém, Israel, te entrego, Senhor, que haja paz nesses países que se encontram em guerras físicas, biológicas, e guerras, Senhor, espirituais. Te entrego o nosso país, a governabilidade do nosso país, que eles possam, meu Deus, compreender o quanto eles estão fazendo mal para os seres humanos, para a sociedade, para aqueles que necessitam, Pai, de uma governância justa e fiel. Mas graças ao Senhor, a governabilidade da nossa vida pertence ao Senhor. A nossa vida, o nosso casamento, a nossa casa, os nossos filhos, a nossa descendência pertencem ao Senhor. Servirão ao Senhor. Aqueles que ainda não te servem, Pai, servirão ao Senhor.
porque há poder no teu nome e no teu sangue. O Senhor continua no controle de todas as coisas. O Senhor está no seu trono de justiça com seu cetro de equidade apontado para nós. Graças te damos, ó Deus, por tudo. Graças te damos, ó Deus, pelo teu amor, por teu cuidado. Te peço, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, quebra o arco, corta a lança, queima os carros de fogo, destrói as fortalezas de Satanás nessas casas. Toma essas famílias, Pai, onde há pornografia, o adultério, os leitos conjugais destruídos, Satanás dividindo as camas com seus maridos e suas esposas, Pai. Satanás destruindo casamentos, destruindo famílias, Pai, porque age ferozmente e ao mesmo tempo sutilmente para destruir casais e filhos que desejam matar seus pais, planejam a morte dos seus pais. Paralisa agora essa vontade, Pai. Pais que matam seus filhos e desejam matar seus filhos, suas esposas, homens extremamente violentos, Pai, extremamente violentos, destruindo as suas mulheres e seus filhos. Pais que fazem os seus filhos se prostituírem, Pai, por causa de dinheiro, Senhor. Crianças tão pequenas que estão perdendo a adolescência, a juventude, a infância, por pais abusadores, pais negligenciadores, pais omissos, pais que permitiram que Satanás fizesse o que quisesse com eles. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, Pai, paralisa, cai por terra toda ação do inimigo. Seja envergonhado tudo aquilo que o inimigo tem se levantado contra essas famílias. Que haja a restauração, a união, a restauração dos casamentos, dos lares, da família. Que haja o perdão, tira toda a raiz de amargura. Tira, Senhor, toda a falta de perdão, toda a arrogância, toda a ignorância, todo apontamento, toda a arrogância espiritual, Pai. Todo apontamento, toda a roda dos escarnecedores, toda palavra mentirosa. Toda língua que tem se levantado contra os teus filhos e os teus servos, eu condeno agora, no poder e na autoridade do sangue do Senhor Jesus. Basta. Entra nesses lares, ó Pai. Entra nesses lares, ó Deus. Restaura tudo que está quebrado. Senhor, que haja um mover do teu Espírito nesses corações, tirando toda dureza, toda frieza espiritual. Toda arrogância, toda mentira, toda malícia, toda maldade. Tira, Senhor. Tira, arranca, Senhor. Arranca das famílias todo o mal, Pai, que tem adentrado pelas casas, pelas mesas, Pai. Famílias que estão se destruindo, planejando uns contra os outros, Senhor. Arranca, Pai. Quebra o arco, corta a lança, queima o carro de fogo. Queima os carros de fogo. Queima, Senhor, as fortalezas de Satanás. Destrói, Senhor, esses muros levantados. Portas que foram abertas pelo inferno, caia por terra em nome do Senhor Jesus. Senhor, tira a escassez desse povo, Senhor. Tira, Senhor, a falta de emprego. Tira, Senhor, a humilhação, a falta de amor, a falta de caridade, a falta de perdão. Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, entra no meio da família, Pai, e destrói todo o planejamento do inferno, caia por terra em nome do Senhor Jesus. Todas as brechas que foram dadas sejam, Senhor, retiradas. Todas as portas que foram abertas sejam fechadas agora. O inimigo não vai ter mais legalidade sobre essa casa, sobre essa família, sobre esses filhos, sobre esses pais, sobre essas mães, sobre esses netos, esses tios, esses primos, esses avós, noras, genros, sogras. Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus. Eu clamo o teu nome. Santo, santo, santo é o Senhor. Jesus, clamamos o teu nome. Toma a nossa rua. Toma, Senhor, a nossa saúde. Toma a nossa mente. Toma o nosso coração. Que haja a novidade de vida, a transformação, as boas novas. Que haja o plano da salvação para essas famílias e elas possam enxergar que ainda dá tempo. O Senhor está vindo, Pai. O Senhor está vindo cada vez mais próximo.
e sabemos que dependemos totalmente do Senhor. Não somos habitantes dessa terra, Pai. Somos eleitos sacerdotes real. Somos teus filhos e os teus servos, com a marca da paternidade do Senhor, com as suas digitais no nosso ser, no nosso DNA, no nosso viver. Louvado seja, engrandecido o teu santo nome, toda honra, glória, louvor e adoração seja dada a ti. E hoje, Senhor, eu deixo uma palavra breve no livro de Romanos 12:12. Palavra que o Senhor falou comigo de manhã, para que nós pudéssemos compreender no meio das batalhas que temos vivido, das situações de deserto, de tempestade, nas situações aparentemente caóticas, situações que temos ficado entristecidos, situação que temos ficado paralisados. Mas o Senhor diz na tua palavra, através do livro de Romanos 12:12, onde Paulo fala: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Pai, nos ensina a nos alegrar. Nós ligamos na terra, nos céus e dentro dessas casas, desses lares, desses lugares aonde precisa que a tua palavra venha trazer vida. Porque a tua palavra traz vida. Nos ensina a nos alegrar na esperança. Pai, nos ensina a sermos pacientes na tribulação, porque não é fácil, Pai. Não é fácil sermos pacientes na tribulação. Não é fácil nos alegrar no meio de uma situação desértica, caótica, desesperadora. Mas se a tua palavra diz, nós temos que obedecer, guardar, amar e obedecer e executar. Que nós deixemos de ser ouvintes e leitores, mas sejamos praticantes da tua palavra. Nos ensina a perseverar na oração, Pai. E é isso que nós temos feito todos os dias, orando, Pai, pelas nossas vidas, orando pela vida dos nossos irmãos. O Senhor tem me colocado, Senhor, nesta missão de intercessão, de oração. Pode não ser com palavras bonitas, meu Pai. Pode não ser com poder, com gritos, mas é com a sinceridade do meu coração, Pai. É o que eu te peço e clamo pela minha vida e pela vida daqueles que ouvem e participam conosco. Eu quero te entregar também, Pai, as viúvas, as pessoas que se encontram sozinhas, aquelas, ó Pai, que por algum motivo saíram de perto das suas famílias e esses familiares acham que eles nem estão vivos mais. Pessoas que desistiram de orar pelos seus parentes porque acham que eles já não estão mais vivos. Pessoas que desapareceram e estão por aí perambulando em outros locais, em outras ruas, e o seu familiar já não tem mais esperança de alcançar, de revê-los. O Senhor tem me chamado para orar também por essas pessoas que não tem ninguém para orar por elas. E por essa causa, eu me coloco diante da tua presença, também em oração e intercessão, por essas vidas que precisam que alguém esteja orando e intercedendo por elas, suplicando. E eu suplico, Pai, eu suplico. Aonde houver a dor, o Senhor traga a cura, seja a dor física ou a dor, Senhor, na alma. Aonde houver escassez, que o Senhor traga abundância, Pai. Aonde houver o desespero, a angústia, o Senhor traga a paz. Aonde houver o medo, o Senhor traga a fé. Aonde houver a destruição, o Senhor traga a restauração. E aonde houver o mal, o Senhor traga o bem. Aonde existir as trevas, o Senhor venha com a sua luz e transforma a vida de cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs. Esses que colocaram seus nomes no nosso grupo de oração, nas plataformas das redes sociais, no Facebook, no YouTube, no Instagram, no WhatsApp, aonde estiver, Pai, uma pessoa sofrendo, que essa oração chegue
aonde meus pés não alcançam, aonde a minha voz não é ouvida, mas aonde o Senhor sabe de todo o desejo do meu coração, Pai. É o que eu te peço por essas vidas, que elas recebam as boas novas do Senhor, que elas sejam curadas, libertas, restauradas, transformadas, renovadas e recebam a vida eterna, que é o plano mais maravilhoso que o Senhor tem para cada um de seus filhos. É o que eu te peço, Pai, a tua filha, serva, que está aqui, Senhor, te entregando de todo o coração, não só a minha vida, a minha família, a minha parentela de perto e de longe, meus conhecidos, a minha rua, meus vizinhos, meus inimigos, meus amigos, aqueles que me perseguem, aqueles que tramam contra mim, não só eles, mas eu te entrego todos, Pai, todos que precisam de alguém suplicando, orando e clamando por eles. Em nome de Jesus, eu te agradeço por mais um dia na tua presença em oração, te entregando essa semana nas tuas mãos, te pedindo que seja feita a tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.